Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com você uma palavra hoje no culto Passo de Fé. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, começando do verso 35, verso 36 e verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, diga mas, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você a mensagem temática. Somos mais que vencedores. Amém? Quero usar o que a gente chama na teologia de sermão temático, que me dá liberdade de poder citar outros textos para você. Não preciso ficar somente no texto que a gente leu. Mas de imediato eu quero conversar com você sobre algumas situações. A gente enfrenta no nosso dia a dia, são muitas situações difíceis. Algumas perseguições que acontecem onde a gente trabalha ou com alguma pessoa que fica a ponto de nos tirar a paz que a gente tem. Os sofrimentos que nos atormentam, a tribulação que bate à nossa porta. A gente enfrenta o perigo, talvez a segurança, crise econômica, crise existencial, crise financeiras. São situações que talvez nos deixem um pouco preocupados em relação ao nosso futuro. Mas como a gente leu, o que nesse mundo pode nos distanciar ou pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Se a gente colocasse a resposta como nada, estaria certo, com uma exceção. Nós somos responsáveis por impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Tem algo interessante que, se a gente pega a nossa fé, as habilidades as habilidades que o Senhor nos deu, nossa fé, as habilidades que Ele nos deu e as destrezas que Ele nos deu, se a gente faz uma sinergia com elas, pela graça do Senhor, a gente é capaz de proezas incríveis. Deus é capaz de fazer proezas incríveis na nossa vida. Essa sinergia, a palavra sinergia fala uma conjunção, um conjunto de elementos que, quando eles estão juntos, podem alcançar níveis maiores. Sozinho não, mas juntos eles podem alcançar níveis maiores. Isso é só para abrir um parênteses, foi no Google que eu vi isso, só para parecer que eu sou inteligente para você, tá? Mas continuando, se a gente consegue conectar tudo isso, a gente consegue fazer coisas incríveis, Deus consegue realizar coisas incríveis na nossa vida. Se nós colocamos o Senhor como a nossa confiança e depositamos nele a nossa esperança, nenhuma dessas realidades que a gente citou pode nos separar, pode deixar com que a gente fique pelo meio do caminho no que Ele tem para nós. Desde que a gente creia, que coloque Ele como o primeiro lugar na nossa vida. E pode ter certeza que se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você pode enfrentar as tribulações, você pode passar pelas angústias, passar pelas perseguições, sobreviver à nudez, ao perigo, à espada, mas nada separa você do amor dEle. Nós não podemos nos entregar nem desanimar com aquilo que vem para nos derrubar, porque se Deus é por nós, se o Espírito Santo é por nós, se o Evangelho é por nós, se o reino de Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Ou que será que não pode acontecer aquele que crê de todo o coração? Por mais que pareça impossível a situação, por mais que pareça difícil o que você está vivendo, se o reino de Deus está a nosso favor, se Jesus já liberou as bênçãos para nossas vidas, o que será que não pode acontecer? Tudo pode
acontecer. Deus jamais vai desistir de nós. Se Deus não desiste de nós, não desiste da nossa casa, Deus não desiste da nossa família, Deus não desiste dos nossos e nem de nós. Por muitas vezes nós chegamos até a desistir de nós mesmos, pelas inquietações desse mundo, pelos problemas, as dificuldades que a gente passa, as direções muitas vezes que a vida vai nos levando, a gente tende a achar que Deus esqueceu de nós. Quando a gente está buscando ao Senhor o tempo todo, a gente vive como se Deus estivesse próximo de nós. Mas quando a gente começa a entrar em as tribulações, as tempestades, parece que Deus esqueceu de nós. Mas em momento nenhum, nem quando você está bem, nem quando você está ruim, Deus esqueceu de você. Agora, o problema é que quando a gente vê alguém que está saindo daquela tribulação, e a gente ainda está estacionado na que a gente está passando, a gente sempre pensa, por que Deus ama mais ele do que a mim? É como se o inimigo estivesse usando as circunstâncias, forçando as circunstâncias, para que a gente possa murmurar e não receber aquilo que Deus tem para nós, e o que a gente precisa que Ele faça. Nós não podemos viver pelo medo, nem pelas angústias ou inquietações, porque se Deus está conosco, passaremos por todas elas, em nome de Jesus. Momentos difíceis, a gente vai precisar enfrentar sempre. Esse é o segredo da vida, saber passar as tempestades. Que o nosso coração esteja colado o tempo todo no Senhor, para que nada nesse mundo possa nos separar do amor dEle. Nada possa tirar a sua fé, fazer com que você esmoreça ou fique pelo meio do caminho. Eu tenho algo para dizer para você, você que está anotando, preste atenção. Podemos enfrentar dificuldades, mas a fé e a obediência garantem a vitória que Jesus já conquistou por nós. Agora pense comigo em uma obra de arte. Tem gente que paga milhões numa obra de arte. Tem gente que olha para a obra de arte e pensa, meu Deus, era tudo que eu queria encontrar na minha vida e comprar isso aqui. Pense no valor que custa uma obra de arte. E aqui a gente não está julgando quem gosta ou não, é muito singular, gostar ou não de obra de arte. Mas se em primeiro lugar, se essas pessoas dão milhões de dinheiro por uma obra de arte, é porque primeiro elas confiam no artista. Depois, elas entendem que aquela obra é importante para elas. Eu quero dizer para você, se a pessoa tem fé no artista, é porque ela também tem fé na sua criação. Parece lógico para nós. Então, porque se a gente diz que crê em Deus, crê no que Ele fez, em tudo o que Ele fez, mas a gente não consegue acreditar também em nós mesmos. Criação dEle, obra dEle. O interessante é que a gente foi formado, sabe, a primazia da obra dEle. A gente foi formado aquilo, depois de que Ele formou tudo, Ele formou o ser humano à imagem e à semelhança dEle. E mesmo assim a gente não consegue muitas vezes crer no que Ele vai fazer, no que Ele pode fazer, ou crer em nós mesmos que aquilo que nós buscamos, Ele vai poder nos abençoar, vai poder abrir portas, vai poder fazer milagres na nossa vida. A nossa fé deve se refletir na confiança em nós mesmos, nas proezas que Deus nos deu. Junto com a graça dEle, o impossível torna-se possível na sua vida. Quero contextualizar para você o que eu estou dizendo. Certa vez, um menino chegou em casa, entregou um bilhete para a mãe dele, e a mãe dele leu o bilhete, ficou com lágrimas nos olhos, e ele perguntou para ela o que estava escrito no bilhete. A mãe dele leu para ele em voz alta e disse: está escrito que você é inteligente demais
para estar estudando nessa escola. E que agora, a partir de agora, sua mãe vai ser responsável pelos seus estudos. Passou um tempo mais tarde, lógico, o homem feito, encontrou o bilhete no meio das coisas velhas que a mãe dele guardava após a mãe dele morrer. E na verdade, o que dizia o bilhete era o seguinte: seu filho está mentalmente doente. E a escola não pode se responsabilizar pela educação dele. Agora você tem a obrigação de fazer isso. Quando ele descobriu isso, ele chorou amargamente. Por um tempo, então ele pensou e escreveu em seu diário a seguinte afirmação: Thomas Alva Edison foi um menino mentalmente doente, mas graças à sua mãe heróica, ele se tornou um gênio do século. Se essa mesma afirmação pode ser feita, se uma mãe pode usar isso, e mesmo que as coisas falhem ao contrário, ela possa olhar para ele e dizer assim: mas eu sei que ele consegue fazer alguma coisa. Esse mesmo Deus que nos criou, que criou a mim, que criou você, Ele também consegue ver essa potencialidade em nós. Por mais que as circunstâncias não estejam dizendo ao contrário, talvez você esteja caminhando para um lugar difícil, talvez você esteja numa situação difícil, que nem você acredita em você mesmo. Mas eu quero dizer para você que Deus que nos criou, Ele que conhece o nosso DNA, Ele acredita em nós. Por mais que pessoas digam que não, que as circunstâncias te levem para esse lugar que não vai dar certo, que você não pode, mas o seu Criador pode dizer para você hoje: você pode. Quero dizer para você que viver pela fé é se alinhar ao pensamento de Deus e aceitar o caminho, que significa que fomos preparados para alcançar grandes objetivos. Na nossa vida a gente vai enfrentar batalhas que exigem da gente fé e capacidade de prosseguir. Sabe o que é interessante? Que Deus, quando Ele formou o ser humano, Gênesis 1:28, Ele diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o pecado e a morte, pois segundo a sua promessa, somos mais do que vencedores. Ele lutou uma batalha e ganhou, então nos entregou o benefício da vitória. Tanto é que Efésios 1:3 diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sem precisar lutar, sem precisar correr uma corrida, Deus nos entregou aquilo que precisávamos. Ele recebeu, nós recebemos uma vitória que nós não lutamos por ela, mas Ele nos entregou ela, Ele colocou dentro de nós, para que nós pudéssemos viver e crer no que Ele poderia fazer através de nós. Generosamente Ele nos deu o benefício de vencer, de ser mais que vencedor através dEle. Então Romanos 4,17 nos afirma algo que diz o seguinte: como não ter fé no Deus que dá vida a mortos e chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Como você pode identificar alguém que é mais que vencedor? Alguém que anda colado com Ele, alguém que anda junto dEle, alguém que não se importa no que vai acontecer, alguém que não se importa o que vai passar, mas anda colado com Ele, consegue enxergar nele o poder curador, o poder de livramento, o poder de portas abertas nele. Tem muita gente que quando tudo vai bem, começa a não depender mais de Deus. E tem gente que quando tudo está bem, e tem gente que quando começa as coisas ficarem difíceis, começa a ir embora também.
Quanto mais difíceis deveriam ser as coisas, mais nós deveríamos nos aproximar de Deus, porque Ele já garantiu para nós a vitória sobre o inimigo. Sabe, então, porque às vezes a gente demora a crer nisso? Porque no fundo, a gente ainda tem um certo receio de tentar apostar e perder. Se a gente confiasse realmente na vitória que Ele tem para nós, no futuro que Ele tem para nós, jamais a gente poderia cair na tendência de não crer do que Ele pode fazer em nossas vidas. Como eu falei anteriormente, Gênesis 1:28 fala algo interessantíssimo. Diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, todos os animais do mar, as aves, os que se movem pela face da terra. Ele nos deu a proeza de ter autoridade sobre todas as coisas. Ele nos deu a proeza de poder conquistar tudo que a gente pudesse conquistar, focasse em conquistar. Mas antes disso, Ele disse: eu abençoo vocês. Ele liberou primeiro uma bênção dentro de cada um de nós. Ele liberou a bênção em nós, para que nós pudéssemos viver todos os benefícios que Ele nos deu. Sabe, quando a gente tem alguma dúvida do que Deus pode fazer por nós, a gente começa a agir de forma a andar, ou a descer, ou a chegar num nível de declínio. Quando a gente perde a confiança nele, a gente passa a não agir mais corretamente, a não fazer o que precisa ser feito, a não posicionar mais com fé. Mas quando nós nos posicionamos com fé, nós recuperamos aquela autoridade que nos foi dada. A falta de fé nos faz perder essa autoridade. Mas quando a gente perde a visão de quem Deus é, a visão do que Ele pode fazer por nós, a gente começa a perder também todos os recursos e os benefícios que Ele tem para nós. Eu quero dizer para você no ponto 1 que, independente do seu conflito hoje, independente da situação que você está passando hoje, o Senhor já resolveu. Quem crê nisso? Na Bíblia lemos sobre a conquista da terra prometida. O interessante é que Deus, Ele traz uma direção para Josué, sucessor de Moisés. Ele diz: eu entreguei para vocês aquela cidade e aquele povo que estava lá. Direciona, dê uma palavra para eles. Eu já entreguei para vocês. Sabe, uma cidade de muros intransponíveis, uma cidade difícil de se ter acesso a ela. E Deus entregou, Deus falou assim: eu entrego para vocês o povo que está lá e aquela cidade. Com muros que não conseguiam transpor, mas Deus liberou uma palavra sobre aquele povo. Nessa noite, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida também. As portas fechadas. Em nome de Jesus, as portas abertas na sua vida. Os muros intransponíveis começarão a cair. Em nome de Jesus, aquilo que você precisa nessa noite, o Senhor está liberando da parte dEle. Ele já entregou para você a vitória. Agora creia nisso. Aleluia. Confie e obedeça nas instruções de Deus. Deus deu uma direção para o povo. O interessante é que Josué e o povo estavam preparados para lutar, e não foi isso que aconteceu. Josué preparou o povo para essa luta, mas o que Deus pediu a eles foi: andem ao redor da cidade durante 7 dias. Parece uma instrução estranha para quem quer vencer uma guerra e entrar dentro de uma cidade.
Parece estranho, mas o que Deus estava provando para aquele povo era a obediência que eles tinham no Senhor. Era a fé que eles poderiam ter no Senhor. Sabe por quê? Porque, vamos falar sério aqui, você acha que o que derrubou aquela cidade foi estar rodando em volta dela? Não, o que derrubou aquela cidade foi o Senhor. O que derrubou aquela cidade foi Deus, mas Deus precisava de uma comprovação de que eles estavam num só pensamento com o Senhor. Obedeçam, tenham fé e vocês verão os muros caírem. Foi isso a direção do Senhor. Às vezes a gente pode pensar que o esforço que a gente está fazendo não vale a pena. A gente pode pensar que a gente fica cansado, que não vai dar certo, que a gente não consegue, que já está pesado demais, que a gente está por um fio. A gente só sabe o valor de um fio quando a gente está por ele. Mas não desanime, eu quero dizer para você, não desanime, porque nada pode separar o seu milagre de você, se você está em Cristo Jesus. Se a tribulação não separa você dele, se os problemas não separam você dele, quanto mais o que ele pode fazer por você. O que eu quero dizer para você nessa noite, não desanime ainda, caminhe só mais um pouco, só mais um passo, talvez seja um passo a mais só, um movimento a mais. Eu quero dizer para você nessa noite, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, ande. Se você não puder andar, rasteje. Se você não puder nem rastejar, clame a Ele que Ele virá. Deus está convencido da sua vitória. Agora a pergunta é, você está convencido também dela? Era isso que Deus estava testando no povo. A cada volta que eles davam, Deus estava pensando, eu estou quase convencido, estão quase me convencendo. E quando chegou o momento de fazer isso, nada separou a fé daquele povo para derrubar aquelas muralhas. Para caminhar para o início, eu quero dizer para você, que mesmo que as situações estejam difíceis, problemas acontecendo, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nunca estão destruídos. Em meio a tantas dificuldades, aprendemos a diferenciar o externo do interno. Quer dizer para você que uma coisa é você sentir-se derrubado, outra coisa é você estar derrubado. Uma coisa é você estar literalmente no chão, outra é você apenas se sentir. Claro que a gente pode se sentir atribulado em tudo, em apuros, perseguidos, mas a gente precisa entender o seguinte, na nossa fé, a vitória, se nós depositarmos a nossa fé que já temos com o Senhor Jesus, o que era negativo, começa a transformar-se em positivo. Aquilo que Ele derramou sobre nós, nos dá a capacidade de poder viver dessa fé. E depositou em nós as possibilidades, Ele depositou em nós as habilidades de poder buscá-lo, de poder ter fé, de poder se empenhar, de poder levantar, de poder se colocar numa posição de guerra, de batalha, porque Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu da nossa casa e não vai desistir. Mesmo que muitos desistam, mesmo que você se sinta desamparado e angustiado nessa noite, mesmo que você esteja com situações que angustiam você o tempo todo, quero dizer para você que existe um Deus que pode mover céus e terra, que pode fazer com que aquilo que você não tinha perspectiva nenhuma possa fazer você ver um horizonte surgindo do que Ele pode fazer e do milagre que Ele vai fazer na sua vida. Para finalizar, Isaías 61, capítulo 1. Quero finalizar com esse texto. Isaías falando de Jesus. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. E o 7 diz assim: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e trará alegria eterna. Eu quero dizer para você, fique de pé, cara, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o tempo da tristeza chegou ao fim. Quer dizer para você que o tempo, do choro chegou ao fim. Quer dizer para você que o tempo da humilhação chegou ao fim. Porque a palavra liberada sobre a sua vida é dupla honra. O Senhor estará restituindo, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que precisa ser restaurado, haverá restauração. Aqueles que precisam, ser consolados nessa noite, a consolação. Aqueles que precisam de cura, Ele já venceu e já nos deu a cura em nome de Jesus.